Graça e a paz de Cristo, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar mais uma vez ao seu coração. Estamos hoje dando mais um passo na direção do aprendizado da oração. Cada dia o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações no decorrer dos nossos dias, e através desta palavra, através da meditação dos trechos bíblicos que mencionam a oração, nós temos a oportunidade de aprender a orar. E o Espírito Santo, ele é o nosso professor. Então, diante de cada possibilidade de aprendizado, precisamos orar, nos humilhar e pedir a Deus, por mais simples que possa parecer, pedir a Deus para que Deus venha nos ensinar e nos encorajar para que possamos viver uma vida de oração. Hoje estamos no nosso 12º devocional e ainda é muito pouco perto do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Todo aprendizado requer esforço, requer dedicação, requer zelo. A oração eficaz não é uma tarefa simples, não é uma tarefa para preguiçosos. A oração eficaz e poderosa é uma tarefa para os filhos obedientes de Deus que desejam verdadeiramente ingressar na escola de oração, imitando Jesus, imitando os discípulos, imitando os verdadeiros servos de Deus que se debruçaram diante do trono celestial, que se derramaram as suas almas diante de Deus e aprenderam a orar. Nós desejamos isso, o Espírito Santo do Senhor vai ministrar ao nosso coração, mas ore antes, peça para Deus falar com você, para que Deus te ajude e te fortaleça, para que você seja uma pessoa verdadeiramente de oração. Quero compartilhar com os amados a carta de Tiago, no capítulo 5, falando hoje um pouquinho a respeito de como podemos orar com fé. Olha o que diz Tiago 5, a partir do verso 14, diz assim: Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Aleluia. Quem conhece a história de Elias sabe que ele foi um homem de oração, um homem que executava a ação de Deus na terra, um homem que tinha intimidade com o Senhor, mas um homem como nós, sujeito a falhas, sujeito ao desânimo, e ele passou por um momento de crise de fé, onde ele estava pensando em desistir do seu ministério, estava pensando em desistir da própria vida, mas Deus enviou um anjo. Lembra que Deus ele envia anjos de acordo com as nossas orações? Deus enviou um anjo ali naquele lugar para alimentar, para fortalecer a vida de Elias. E então ele continuou, e depois deste episódio da vida dele, desta fase de desânimo da vida dele, ele ainda foi usado por Deus para ungir reis, para ser instrumento de Deus na terra. Louvado seja o Senhor. Elias, um homem de oração, porém um homem. E quando fala que ele orou fervorosamente para que não chovesse, e ficou aquele tempo inteiro, 3 anos e meio sem chuva sobre a terra, Deus ele queria trazer aquele juízo sobre a terra, mas precisou que Elias orasse. Deus colocou no coração dele, e isso aconteceu só depois que ele foi para a oração. E o mesmo acontece depois, quando ele volta a orar para que chovesse. Se você lembra desse episódio, desta cena, ele ora uma vez e fala para o seu servo olhar para ver como que está o tempo. Ele ora de novo, e por 7 vezes ele ora, até que o servo dele avista uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que era o sinal de que a oração estava sendo atendida. Quando Elias entende que a sua oração foi atendida, ele para de orar e já se prepara, porque chuva iria cair sobre a terra. Um homem como qualquer um de nós, mas um homem
que tinha o poder da oração ou que a sua oração era poderosa e eficaz. Esse é o meu desejo, de orar como este homem orava, de ter intimidade com Deus como este homem tinha. Se é também o seu desejo, nós precisamos nos esforçar mais e nos dedicar ao entendimento que o Espírito Santo do Senhor quer nos trazer através destas passagens. Como eu já tenho mencionado aqui a cada devocional, eu não quero trazer um entendimento teológico a respeito deste assunto, não quero entrar em nenhuma área da teologia em si, não quero explicar o texto, mas eu quero entender como que é essa oração eficaz. E então, olhando para essa situação, para esse exemplo que Tiago dá a respeito da oração, eu consigo observar alguns detalhes. Primeiro, que existe uma necessidade. Se alguém está doente, que mande chamar os presbíteros para que orem sobre ele. E a oração da fé. Veja bem, toda vez que eu olho a palavra fé, me vem à mente outra palavra que é obediência. Não existe fé sem obediência. Porque eu tenho fé, eu vou obedecer. Ou seja, para que eu ore com fé, eu tenho que viver uma vida em obediência à palavra de Deus. E muitas vezes olhamos para este texto quando fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, nós logo pensamos que a oração de todos os crentes é poderosa e eficaz. E não é bem assim, pelo menos não é assim que nós vemos no dia a dia. Mas a oração do justo, sabemos que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos tornamos justos pelo sacrifício de Cristo. Mas o que eu entendo que o Espírito Santo quer mover nos nossos corações é que precisamos viver uma vida justa, precisamos praticar a justiça, precisamos obedecer à palavra de Deus. E a nossa obediência à palavra vai nos dar fé para orar com fé. Porque eu obedeço, porque eu vivo uma vida de acordo com a palavra do Senhor, eu tenho fé que Deus vai ouvir as minhas orações. E isso vem trazendo também lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 22, confirma isso, quando diz: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ou seja, eu entendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz quando esse justo é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, que vive na íntegra o evangelho do Senhor. Diante disso, nós precisamos aprender e entender que a oração poderosa é aquela feita por aqueles servos do Senhor que decidem obedecer à palavra de Deus, que vivem em santidade. E isso também é confirmado nesse texto, no trecho que fala: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesse os seus pecados, ou seja, não vai viver na prática do pecado. Chegou a hora de você ser essa pessoa justa. Chegou a hora de você ser essa pessoa com a oração poderosa, cuja oração é poderosa e eficaz. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em sua vida e através da sua vida. Dedique-se em viver uma vida em obediência à palavra do Senhor, e seja essa pessoa, seja como Elias, seja uma pessoa justa, temente a Deus, que pratica a justiça, que obedece à palavra do Senhor. E é sobre isso que eu quero orar na sua vida. Se existe algo que te atrapalha, alguma área da sua vida, algo da sua personalidade, ore ao Senhor, confesse seus pecados e Ele fará maravilhas na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra que é perfeita. Te agradeço pelo Espírito Santo do Senhor que está movendo os nossos corações. E o Senhor conhece, ó Deus, as nossas necessidades. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que esta pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento, com o desejo de aprender a orar, com o desejo de Te obedecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. Fortaleça, Senhor Deus, santifique, livra, Senhor Deus, de tudo aquilo que não provém do Senhor, que essa pessoa, Senhor Deus, que esse servo ou essa serva do Senhor possa confessar os seus pecados
e viver uma vida, Senhor meu Deus, em santidade na presença do Senhor, praticando as verdades do Teu Evangelho, Senhor, e assim, ó Deus, orando com fé, em nome de Jesus. Nos ensina a orar com fé e que possamos Te buscar, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós Te amamos, ó Pai, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Que Deus te abençoe.